Olá, eu sou Lívia Bailão, advogada e psicóloga, e hoje nós vamos ter uma roda de conversa sobre psicologia e direito, sobre como o autoconhecimento pode interferir no exercício da nossa carreira como advogados e como prazos, processos e clientes podem ser um fator de crescimento pessoal para nós que escolhemos a carreira da advocacia. Eu estou aqui com 3 grandes colegas e amigos, o Jucimar Ribeiro. Jucimar é especialista em direito administrativo e terceiro setor. Jucimar, seja muito bem-vindo. Oi, Lívia, obrigado pelo honroso convite, principalmente por estar aqui com você, como uma amiga querida que é, e as colegas aqui que me ladeiam. Vamos fazer um bate-papo muito interessante. Maravilha, maravilha. Eu estou aqui também com a Cristiane Pessoa, uma amiga querida. Cris, seja muito bem-vinda. Ela é especialista em direito do trabalho. Obrigada, Lívia. Estou muito feliz pelo convite. Vai ser um bate-papo muito especial. Eu não vou contar para as pessoas que quando eu comecei a estagiar lá em 1900 e bolinha, ela era a chefe das estagiárias, Isso, não é, Cris? Isso daí. Estou aqui também com a Isabela Martins, uma amiga muito querida. Ela é especialista em direito civil e agronegócios. Isabela, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Lívia. Também estou muito feliz por estar aqui, muito honrada pelo esquenta que nós tivemos antes. Vai ser um bate-papo muito interessante. Não tenho dúvida. Bom, o nosso tema de hoje, o objetivo dessa roda de conversa é a gente falar um pouco sobre como o nosso autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a gestão das nossas emoções nos influenciam, né, no trato com os nossos clientes, nas petições que nós redigimos nos processos e como a gente pode exercer o nosso trabalho com maior contentamento, com maior leveza, que é uma busca diária, né, de todos nós. E dentro disso, depois de quantos anos aí na advocacia, no direito, né, eu vim trilhar esse caminho da psicologia e trouxe esse conceito do jus-psi, que alinha o jus de jurídico, de racional, do nosso fazer tão racional, com o psi, que é esse mundo das sensações, do corpo, das nossas emoções, né? Então eu quero jogar aqui uma pergunta para todos vocês, para a gente já começar o bate-papo. Vocês acham que faz diferença o profissional que está atento ao seu autoconhecimento no exercício da advocacia? Quem começa? Posso começar, se você me permite. Os homens, por favor. Sua história. Eu penso que é essencial para o exercício da advocacia que nós tenhamos, além do conhecimento técnico jurídico, uma formação jurídica bem sedimentada, nós tenhamos condições de pensarmos em como nós vamos transformar esse conhecimento técnico, como as relações técnico-jurídicas no exercício profissional. Nós temos alguns desafios. O primeiro dele é com relação com o cliente. É o primeiro desafio. Você tem que se posicionar para o mercado, você tem que se apresentar como um profissional que detenha conhecimento e você tem que, com perdão da palavra, se vender para o seu cliente. O seu cliente tem que querer te contratar. E acreditar, né, Jucimar? Exatamente. E essa relação, ela é uma relação espinhosa, porque você vai estar falando de gestão de demandas jurídicas que são relevantes para o seu cliente. Você está falando de uma relação financeira, porque você está sendo contratado enquanto profissional. O estabelecimento de como será a relação, nós falávamos aqui antes, né? Clientes que mandam mensagem de madrugada, telefonam no final de semana, querem que você esteja cuidando do processo dele 24 horas por dia, sendo que às vezes não é possível que você faça isso. Por mais que você tenha uma estrutura, uma demanda, uma estrutura de escritório, uma equipe, não é possível que você acompanhe no mesmo ritmo que às vezes o cliente, por estar tendo só aquele processo, ele administra. Então, essa relação já é complexa. Aí tem a relação com os outros colegas, tem a relação com o juiz, com o promotor, e aí nós temos que lembrar que o direito é a arte da dialética, é o contraditório. Eu, enquanto advogado, eu defendo uma tese em favor do meu constituinte, e a Cristiane, a Isabel,
tutela, você na advocacia, vai fazer o contraponto. E nós temos que ter muito equilíbrio para não transformarmos as diferenças de ponto de vista técnico-jurídico em relações de inimizade, de alimentar sentimentos que sejam muito ruins. Exatamente. Então, é um exercício muito grande que no dia a dia da atuação profissional nós tenhamos capacidade de fazer toda essa gestão de sentimentos, emoções, até porque pode até parecer que não, mas nós advogados temos sentimentos. Há um ser que sente, Sim. que se entristece, Se que tem frustra, medo, né? Como é que é para você, Cris, lidar com essas frustrações, às vezes com medo, com raiva? Porque é tão delicado, né? A gente tem as demandas pessoais, a gente tem a nossa vida profissional, tem as pessoas te esperando no escritório, subordinados, às vezes chefes. Como é que você administra tudo isso? Buscando autoconhecimento. Essa ferramenta é muito importante, né? Porque o nosso dia, ele começa de um jeito e termina de outro. E você lidar durante o dia com muitas pessoas, como o Josmar falou, com o próprio judiciário, com os seus colegas de trabalho, né? E junto, misturado, você tem a família, você tem o seu dia a dia, você tem os seus compromissos pessoais, né? Sim. E equilibrar todos esses pratos não é fácil, né? Então, eu falo, o advogado, ele mais do que ninguém, acho que é uma das profissões que a gente é mais completo nesse sentido, porque a gente tem que buscar muitas habilidades. E eu, ao longo do meu processo, assim, de vida profissional, eu sempre busquei muito, investi muito em autoconhecimento. Eu lembro que na faculdade, eu ainda era de uma grade antiga, que tinha psicologia, né? E eu falo, gente, psicologia deveria ter durante a universidade inteira. Porque por quantas vezes durante o dia a gente, né, brinca que faz o papel do psicólogo, né? Num atendimento, quando você lidar com a frustração do seu cliente, da sua equipe, ou você sai para fazer uma audiência e as coisas não acontecem como você planejou e você sai e tem que lidar com aquele sentimento. E onde que você vai buscar essas ferramentas, né? É para aqueles que realmente estão ali alertas para entender os sentimentos, para entender as emoções, né? Então, eu, no meu dia a dia, eu sempre busco muito ler, fazer leituras que me tragam apoio mesmo. Que te ancorem, né, nesse presente. Para poder contribuir. Então, se eu tenho um cliente, às vezes chega com um problema e eu vejo que eu consigo tirar ele daquele lugar, e às vezes não é nem na técnica, né? Porque tecnicamente a gente, claro, tem que estar muito bem preparado, mas às vezes você consegue dar um suporte, uma esperança, muito mais usando as suas palavras, o seu conhecimento, né? Perfeito. E dando essa luz. Não, a gente vai conseguir, a gente vai ter um resultado, mas primeiro você tem que vir para cá. Primeiro você precisa olhar para isso e conseguir compreender por que você está passando por esse processo, né? Eu falo que os processos, por trás dele também tem outros processos que te levam naquela situação, né? Então, a gente acaba usando tudo isso, né, no nosso dia a dia. A gente tem aquele brocado, né, jurídico que fala: o que não está nos autos não está no mundo. Mas eu acho que o que não está nos autos influencia muito mais do que a gente pode imaginar. Você concorda com isso, Isabela? Concordo 100%. A gente está falando de autoconhecimento e eu acho que ele é importante para todas as áreas e não tem como ser diferente na área profissional. Porque eu acho que até nós precisamos nos conhecer para entender o outro e para até conseguir conhecer o outro. E o outro, advocacia é lidar com pessoas o tempo todo. Então, como vocês disseram, com o cliente, com colegas advogados, com o próprio julgador, né? Então, às vezes a gente se depara com uma decisão desfavorável. E agora, como eu vou lidar com isso? Eu vou interpor um recurso. Eu preciso até organizar os meus sentimentos, que às vezes é uma insatisfação muito grande com aquilo, para conseguir me concentrar e fazer o melhor possível da parte técnica, mas a parte emocional também precisa estar alinhada para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível. O melhor trabalho. E aí, nisso que você falou e que vocês comentaram, vocês acreditam que a pessoa, o profissional,
estou falando aqui da advocacia, que não tem esse trabalho de olhar para dentro, de despertar de si mesmo, ele tende a ser mais intransigente, mais litigante, a conciliar e mediar menos, ou não tem a ver uma coisa com a outra? Eu creio que tem tudo a ver. É. Primeiro, assim, são alguns passos. O primeiro, o amadurecimento profissional vai fazendo com que você vá passando a perceber que você é constituído, enquanto advogado, para a gestão de um problema jurídico do seu cliente. Você não é constituído para brigar, para odiar, para desejar mal, para atacar. Você é constituído para resolver um problema. E muitas das vezes você precisa desse equilíbrio na percepção do seu papel na relação que você tem com o seu cliente, com os demais atores, justamente para você saber fazer essa mediação. O amadurecimento profissional, por si só, já vai caminhando para isso. Mas, em larga medida, se você não tiver essa conscientização de gestão dos seus próprios sentimentos, você vai demorar um pouco mais a chegar a essa maturidade, e isso vai te atrapalhar. Em muitos momentos, você vê situações em que uma aproximação com o advogado da outra parte, no sentido de despir-se da briga processual para resolver o problema seu e o problema dele, ou seja, do seu cliente, do cliente dele, era muito mais adequado do que você ficar litigando num processo em que você só massageia muitas vezes o ego. Eu entrei com ação, ganhei o liminar. Aí a outra parte, eu entrei com agravo, revogou a liminar. Mas aí no julgamento... Quer dizer, a litigância, ela faz mais bem ao ego profissional e menos resultado profissional às vezes, e mais ainda, arrasta para essa discussão o seu cliente, que às vezes ele poderia ter uma perspectiva de resolução mais rápida do problema dele, né? E vocês já perceberam que tem gente que não quer resolver o problema? Sim. Porque o conflito mantém as pessoas ligadas e atreladas. Na seara de família, a gente vê isso, na seara trabalhista, também, né? Que é uma relação muito próxima. É evidente que houve ali uma troca, e aí tem muita mágoa, tem muito rancor. E a causa de pedir não é nem, às vezes, jurídica, ela é muito mais a mágoa. Claramente, né? Que por trás, né, daquele litígio tem emoções, né? Isso. Emoções que, se fossem tratadas, resolvidas, olhadas, não estariam ali naquela mesa discutindo. E como... por favor, Vera. E eu acho que nós, como advogados, quando a gente consegue identificar que as partes estão desse jeito, eu acho que o que a gente pode fazer é tentar minimizar isso e não instigar, né? Sim. Não falar... porque às vezes, eu preciso entregar o melhor trabalho possível e achar que o melhor trabalho possível nós vamos ganhar tudo. Sendo que o melhor trabalho possível, muitas vezes, pode ser um acordo no sentido de, olha, às vezes a gente não consegue abrir mão disso aqui para a gente conseguir fazer um acordo que vai deixar, né, cada um. E eu confesso, Lívia, que eu já tive clientes que eu identifiquei isso e desisti do cliente, porque ele não queria resolver o conflito, entendeu? Olha só. Então, você traz, né, várias soluções, você aponta... E aí você descobre que ela quer ficar no litígio, que é aquilo que alimenta a emoção dela. Mas, então, você contratou um advogado, você não quer resolver, né? Na área médica tem uma tese, uma teoria que fala do ganho secundário da doença. Sim. Isso no direito também acontece. Às vezes a pessoa está litigando, ela é a fonte de alimentação dos assuntos dela. Não, eu estou brigando, eu contratei o melhor advogado e ele vai fazer, vai acontecer, e o juiz, entendeu? Às vezes ele se alimenta do litígio. E nós, advogados, temos que ter consciência também de que nosso papel é de representar melhor nossos constituintes, mas também nós temos um papel de pacificador social, né? Nós temos que fazer com que o litígio jurídico existente, ele não evolua para uma relação de ruptura das relações do tecido social. Então, muitas das vezes as pessoas, por não confiarem ou não acreditarem no sistema de justiça e que o direito vai resolver as demandas dele, ele pode evoluir para uma situação de um evento passional,
formal, de uma agressão, exercício arbitrário das próprias razões. Então, quer dizer, nós, advogados, temos que ter o papel de diminuir a fervura, colocar panos quentes, é claro que respeitados os limites éticos, os limites, né, da atuação técnica, mas a gente tem que ter muita cautela, a gente não pode ficar instigando, né? E aí, Josimar, dentro disso que você está falando, quando eu me dediquei mais a fundo nesse mundo da psicologia, né, eu percebi que nós profissionais, quanto mais a gente olha para a gente, entende as nossas questões inconscientes, a nossa autoimagem idealizada e começa a se perceber, mais a gente desempenha esse papel que você falou e as meninas aqui também, com mais facilidade, com mais perspicácia, com mais espontaneidade, né? Porque é como a Isabela falou, quando chega a gente perceber que ele tá querendo brigar e a gente poder falar um não, como a Cris já fez, a gente poder propor outros caminhos, e se a pessoa não aceitar, ou eu falo não, ou eu vejo, ali a gente vê o que faz, mas quanto mais atento a mim eu estou, mais eu consigo ter atenção com a demanda do outro, sem julgar, você foi mal, isso é bom, isso é ruim, não, mas perceber que o que ele quer é outra coisa. E talvez poder colaborar de algum outro jeito, às vezes uma simples ligação, com uma simples petição de acordo, resolve algo, né? E perceber se a pessoa não quer resolver o problema também, e aí fazer as nossas escolhas, né? Então, quanto mais a gente olha pra gente, mais a gente consegue fazer isso e fica mais leve. Porque aí vem outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Uma coisa é o nosso trabalho ser o fazer jurídico, a petição, o processo. Tem casos muito cabulosos, muito mais desafiadores do que outros, né? Então, tem coisas que são trabalhosas e outras que são penosas. O que é trabalhoso não necessariamente precisa ser penoso. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas se eu não tomar cuidado e ficar vigilante, quando eu vejo, já estou reclamando de... Gente, mas e isso? E isso é difícil. Aí eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer... Nossa, mas eu esqueci. Sabe? Vai virando um engodo, um caldo. Quando eu vejo, eu falo, Lívia, não é penoso, não é para ser assim. Então, sabe essa coisa? Trabalhoso e penoso. Vocês vivenciam isso? Coisas que às vezes são difíceis, mas não são penosas. Coisas que às vezes são simples, mas que atravessa a gente num lugar inconsciente que a gente nem sabe, a gente procrastina e vira um peso. Vocês já se pegaram nisso, assim, nesse binômio penoso e trabalhoso? Sim, com certeza. Lívia, você fez você me ensinou uma coisa muito importante. Por favor, me conta. Vou contar. Você foi na ESA, você fez uma palestra, não sei se você se recorda. Sim. Nosso primeiro contato, assim. E você trouxe um questionamento inclusive sobre tarefas do dia a dia, porque o advogado, ele é um pacote completo, né? Então, nós sentamos e peticionamos, nós despachamos, nós atendemos clientes, a gente faz várias tarefas diferentes. Tem umas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos. Sim. E além de você falar assim, o que é que vocês fazem que toda vez que vai fazer, fala, nossa, eu vou ter que fazer isso de novo, que é penoso. Aí eu pensei em algumas coisas, e aí eu lembro de você falar assim, olha, vejam isso como, não é assim, ó, eu tenho que fazer isso. Não tem ninguém te ameaçando que você precisa ir, por exemplo, despachar com o juiz. Com a arma na sua cabeça. Você falou isso ainda, com a arma na sua cabeça. Então, faça a pergunta, por que eu escolho fazer isso? Porque tem alguma justificativa de eu, por exemplo, não era o caso, mas de eu estar indo despachar com o juiz. Não, é porque eu quero desempenhar o melhor trabalho possível para o meu cliente, isso faz parte do meu trabalho. O meu trabalho não é só sentar e peticionar. Então, isso fez com que algo que era trabalhoso deixasse de ser penoso, porque toda vez que eu vou fazer, eu penso, não, mas eu estou fazendo isso por conta de um motivo. Porque te motiva. Ao invés de tenho que, eu escolho, né? Porque eu vou ter um resultado que me agrada. Então, é o caminho para chegar até lá. E esse é um processo que hoje, assim, nós vivemos uma dificuldade. Muitas pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo.
né? Então, É assim, verdade. eu sou muito satisfeito com a escolha profissional que eu fiz, que eu abracei a advocacia há quase 30 anos atrás. E eu sou muito realizado. Porque ela é dinâmica, a advocacia me permite relacionar com as pessoas, eu gosto disso. Financeiramente, talvez não me dê a estabilidade que um cargo público como a magistratura, o Ministério Público, a advocacia pública dê, mas eu não priorizei isso, eu priorizei justamente essa dinâmica da advocacia. Então, às vezes, você tem que lembrar por que você fez essa escolha, Sim. né? Então, é aquela coisa assim, você tem que passar pelo processo. Eu aprendi cedo, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, você tem que acordar cedo, ir para o escritório, captar o cliente, fazer o serviço, se esmerar na entrega técnica jurídica, convencer os demais atores de que o seu pleito está correto e entregar isso para o cliente. E ainda tem um outro viés. Você tem que entregar de uma forma tal que ele reconheça o mérito daquilo que você fez. seu trabalho. Porque às vezes você entrega o resultado, mas de uma forma tão assim, sem se envolver tanto, que fica parecendo que foi fácil. Ou então que era muito simples e você não demonstra a dificuldade que você teve para entregar aquilo, né? E às vezes o cliente, mais às vezes até do que o resultado em si, para ele o processo vale mais. O acolhimento que nós advogados damos, o amparo, a satisfação, olha, seu processo está em tal fase, olha, está assim. Quer dizer, esse amparo, A atenção, às né? vezes O lado é mais humano que eu importante estava do te resultado. falando, né? Porque o resultado de não perder. depende da advocacia. A advocacia é uma atividade meio, não uma atividade fim. Você virar para o seu cliente e falar, olha, infelizmente o juiz não acatou nossos argumentos, vamos interpor os recursos processualmente cabíveis e vamos tentar obter uma reversão dessa decisão no âmbito do tribunal. Ele entende, compreende, fala, nossa, meu advogado está se esforçando. Você simplesmente fala, não, perdemos a causa. O cliente fala, mas será que faltou esmero? Será que meu advogado se dedicou? Ele foi tão ríspido na minha resposta? Será que isso não compromete também a qualidade do serviço que foi prestado? Então, nós temos que ter muita atenção, Lívia, e as colegas já percebem isso também, muito cuidado na forma em que nós, advogados, comunicamos com os nossos constituintes, com os nossos pares. Eu costumo dizer que os meus colegas advogados não são meus adversários, nem mesmo aqueles que litigam numa posição processual diferente da minha. Nós estamos em posições distintas, mas acima de tudo nós somos colegas. Nós circulamos no mesmo meio, muitas das vezes nós temos no relacionamento pessoal amigos em comum, Amistoso, familiares, vamos para as festas na ordem, vamos para os eventos acadêmicos. Então, nós somos colegas que estarão trabalhando juntos, cada um desempenhando sua função. E aí, Jucimar, dentro dessa observação que eu venho tendo, dentro dessa perspectiva Juspsi, né, que eu vou sedimentando e ampliando cada vez mais, quanto mais atenção eu tenho comigo e as minhas necessidades e aos meus limites e aos meus desejos, aos meus medos, mais atenção eu vou ter com os meus clientes. Mais atenção eu vou ter na hora de um despacho, seja com o MP, seja com o juiz, seja numa delegacia de polícia, em qualquer da área que se atue, né? Então, quanto mais eu dou para o mundo e devolvo para o outro na exata medida da dureza ou do entendimento, da gentileza que eu tenho para comigo. Claro, marcando os lugares, marcando as posições, né? Litigando ali com respeito, mas exercendo o meu papel. Só que eu dou para o mundo na exata medida do que eu desenvolvo comigo. Sim. Então, por isso, esse olhar para dentro, né? E a gente manter o jus e o psi. É isso, essa dinâmica incessante dentro de nós. Que ela pode estar consciente ou inconsciente, né? Mas que ela existe, ela vai existir. Porque, assim, eu falo, gente, as pessoas ainda acham que as coisas estão fora. E não estão. Elas estão simples, dentro. né? Absolutamente tudo começa aqui dentro, né? Sim. Então, é por aí. Agora, tendo em vista isso, vem uma pergunta assim de ouro,
Como é que você busca o seu autoconhecimento? Agora, cada um aqui diga. Fala, meu amigo. Primeiro, assim, eu acho que é um exercício que você tem que fazer. Eu procurei ajuda profissional. Perfeito. Eu fui para terapia, fiz 1 ano e meio de Foi terapia. boa a terapia para você? Excelente. Não, eu só, assim, a minha terapeuta fala assim, ó, você aprendeu a fazer uma coisinha que pode parecer simples, mas que vai ter reflexo tanto na sua vida pessoal, profissional e social. Eu aprendi a falar não. Olha só. E era uma dificuldade que eu Então, tinha. vamos marcar aqui. Na terapia, você aprendeu a falar não. Sim, exato. Com a terapia, né? Isso. Perfeito. E aí eu levei para o meu exercício. Hoje eu falo não para eventuais clientes que eu não acho que a demanda dele tem a ver com a minha Seu atuação estilo. profissional, ou então a relação que ele quer estabelecer não é adequada. Nas minhas relações familiares, escolha de programas de final de semana, é um exercício que a terapia me ajudou. Aliado à terapia, também, uma outra fonte é a questão da leitura, que é essencial. Nós, advogados, temos por obrigação ter um domínio muito grande da leitura, seja um material técnico, acadêmico, profissional, mas também literatura em geral. E volta e meia caem às minhas mãos alguns textos da área da psicologia, alguns livros que têm essa temática. É bom Tem demais, programas né? de TV, filmes. Sim. A gente falava agora há pouco de uma série que está aí numa grande plataforma, né, que é a Sessão de Terapia, que é um ícone, que realmente é muito interessante. Promove insights, E é ajuda melhor a gente ainda, a... sabe por né? quê, Lívia? Porque ela desperta a quebra de um preconceito que se tem com relação Perfeito. à terapia, né? Então, as pessoas, assim, acham que é uma situação negativa. É coisa de gente fraca, de gente que ao tá... contrário, ao né? É ao contrário, né? A gente falava aqui, né? Eu falo, é um momento em que você está ali com uma pessoa que está ali para te ouvir. Sem julgamento, sem preconceito. A gente anda numa fase agora que é assim, a gente pergunta assim, você é terapeutizado? Para relacionar, né? A gente estabeleceu um diálogo. Estabeleceu um diálogo da importância que é, para mim, né? Eu acho Como uma muito fonte importante. de autoconhecimento, né? Muito, porque nós não somos só a nossa profissão. Nós somos muito mais do que isso, né? Eu exerço vários papéis, né? Sim. Eu sou mãe, eu sou filha, né? Sou irmã, quantos outros papéis, né? Então, eu acho que isso é muito importante, saber até separar, né? Eu tenho um jeito de lidar com a advocacia, que eu brinco, não sei se eu herdei do meu pai, que eu consigo chegar no fim de semana e desligar. Que bacana. Eu não trabalho fim de semana, eu faço de tudo, eu posso ficar até 10 horas da noite durante a semana, né? Ainda bem que eu não atuo numa área de urgências, emergências, né? Que me permite fazer isso. Então, os meus finais de semana é onde eu busco muito o meu equilíbrio. Que bacana. Eu gosto muito de ir para a natureza, eu gosto muito de rio, de cachoeira, gosto de yoga, uso todos esses aplicativos de meditação, gosto da terapia. Então, as minhas fontes essa, é ler, é ouvir uma música, é divertir. Eu acho que a diversão, Também. a alegria, porque você leva isso. Sim. É o que você falou. Aí, como você vai lidar com a sua semana, como você vai lidar numa audiência, com uma frustração, é porque você está cheio de algo que você buscou e preencheu, né? Porque se a gente ficar vivendo só a profissão, chega uma hora você esgota. E você não sabe por quê, Às né? vezes tem fases mais Sim. desafiadoras que te demandam, mas até para você se entregar um pouco mais, ter essa consciência. Não, Esse eu escolho, equilíbrio, como a Isabela falou, não tem que. Eu escolhi essa demanda porque acho que ela é boa financeiramente, porque ela vai me trazer desafios que eu gosto, então vai me exigir. Você já olha diferente e já vivencia diferente do que, eu tenho mais isso. Senão Aí vai entra na tudo. vala, Sim. né? Justamente. Então, que bacana. E você, Isabela? Eu estava ouvindo vocês e pensando, eu acho que o autoconhecimento ele é viciante, então a gente vai procurando isso de diversas formas. Então, eu faço terapia,
Mas além disso, eu também leio, eu também procuro filmes, séries que tragam, né, essas... Parece que a gente vai percebendo que o tempo é mais valioso. Então, se eu vou ler, eu vou procurar ler alguma coisa que me traga alguma reflexão. Então, a terapia, com certeza, sim, traz uma profundidade na reflexão. Então, às vezes, algumas questões que a gente leva para a terapia, a gente dificilmente chegaria até elas sozinhos. Dificilmente a gente se questionaria sobre aquilo, a gente chegaria naquele ponto e falar, então, e aí com isso a gente vai aguçando, parece cada vez mais a nossa vontade, a nossa busca, né? Por evolução mesmo. Então, começa aqui tudo que a gente procura, né? Seja os amigos que a gente tem, as conversas que a gente tem. Parece que a gente vai falando, não, eu quero ter conversas que vão realmente me levar mais para esse autoconhecimento. Sim, é verdade. É um caminho só de ida isso. E não tem linha de chegada, sabe? O processo não para. Um processo infinito. Diferente do processo judicial, esse não tem fim. É verdade. Mas Né? é interessante demais, assim, a Cristiane estava falando das buscas, né, de não trabalhar final de semana, divertir e tal. Eu também tento fazer com que o trabalho na advocacia seja só uma parte da minha vida. É óbvio que você não se despe da posição de advogado. Você vai numa festinha de aniversário de criança e você é advogado. Olha, bati o carro. Falo, não, mas não é minha área. Mas me dá uma orientação. Aposentadoria, gente, INSS, então, assim, fantástico. você nunca deixa de ser advogado. E até porque na nossa sociedade ainda é muito valorizada a posição social que a gente ocupa, né? Então, olha, doutor, as pessoas... E você, às vezes, tem que fazer uma certa gestão de autoimagem, né? Falou, mas será que eu sou tudo isso mesmo? Peraí, né? Então, é autoconhecimento. Mas eu acho que o que é interessante é o seguinte, você precisa saber o espaço que cada parte da sua vida tem no todo, né? Eu também, tal qual a Cristiane, eu já sou pai, eu já tenho filho que já está num processo de sair de casa, ir fazer faculdade fora, eu tenho um outro menor que exige demandas, mas em tudo isso eu concilio. Às vezes o meu papel de advogada é de conciliar os conflitos. Um quer ir para um restaurante, o outro quer para outro, eu vou tentar contemporizar, vamos fazer um acordo, vamos almoçar no seu quer jogar isso, outro quer jogar... Exatamente, porque você não tem como deixar de ser. Nossa profissão, ela não é estanque. Eu saí do escritório, eu não sou mais advogado. Você é advogado, você é cobrado, a postura que você tem, a vestimenta que você tem, os lugares que você frequenta, tudo isso é valorado, né? Ainda mais na nossa sociedade, que numa época em que redes sociais, ostentação e tudo mais afloram de uma forma muito negativa, nós advogados também temos que saber nos posicionar para nosso público, para nossa clientela, nos posicionarmos perante nossos colegas e principalmente nas nossas relações pessoais, né? E aí o equilíbrio é tudo, né? Eu ia tocar nisso. É um jogo, é uma dança, porque eu costumo falar, né? Eu saio do escritório, mas o escritório não sai de mim. Eu saio do gabinete, se a atividade jurídica é exercida ali, e o gabinete não sai de mim. Então, ao mesmo tempo que isso que você falou é uma realidade, de fato, a gente é um todo né? E nós somos vistos e observados o tempo inteiro. Então, a nossa postura, aquele que se posta no Instagram, tem uma repercussão, isso é inegável. Mas não é de todo ruim isso, né? Isso não tira a nossa, não tolhe a nossa liberdade. Não, as coisas são um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que isso que você falou é uma realidade, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque lá eu estou numa atividade extremamente racional, tendo que me posicionar, ser incisiva, argumentativa e combativa, né? Mas quando eu chego na minha casa, ali é mãe, ali é noiva, é esposa, é namorada, é pai, é irmão, né? Esposo. Então, quer dizer,
aí a gente tem que entrar numa outra frequência, embora eu carreio tudo para onde eu vou, inclusive, né? Então, assim, eu costumo dizer, é um todo mesmo, mas a gente tem que ter esse jogo, tem que estar consciente para transitar. Porque se eu sou uma pessoa que sou controladora em casa, eu vou chegar no meu escritório, eu vou ser controladora. Se eu me vitimizo em tudo e sou bajulada aqui, eu vou chegar no meu escritório e vou repetir o mesmo padrão. Então, a gente é esse todo, né? Agora, é como você falou, é a régua, é a balancinha, né, gente? Balançando os pratos, equilibrando os pratos. Né? Que representa a São justiça. vários. E o meu noivo é advogado e eu advogo pro meu pai. Meu pai é meu cliente. Então, assim, esse equilíbrio, ele realmente tem que... Você tem que exercer ele todos os dias. Final de semana você corta, né, Porque Isabela? o advogado é muito argumentativo. Então, pensa, eu sou argumentativa e meu noivo também. Então, Fica você tem ali. que procurar o equilíbrio. Alguém tem que ceder. Como se diz ali, não é um processo aquilo ali, né? Não é uma disputa. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. É uma litigância. E como meu pai tem essa questão também, às vezes, a gente, né, de conseguir delimitar, não, agora nós estamos em um momento de descontração, então não, agora nós estamos em um momento de falar sobre processos, né? Muito interessante. Sobre isso que você falou, também queria trazer aqui, que uma coisa que eu percebi com a psicologia também, é que nós tendemos a explicar as nossas sensações. O que eu digo explicar? A racionalizar. E aí, essa é uma pegadinha tão grande, a racionalização, ela é uma defesa para eu fugir do incômodo de sentir uma frustração, de sentir um medo, de sentir uma raiva. Mas como a gente faz isso automaticamente, porque a nossa sociedade como um todo já é muito racional, me prova. Ah, não tem pesquisa, não, né? Então, coletivamente, culturalmente, já somos assim. Mas por dever de ofício, nós precisamos ser ainda mais, porque o nosso fazer é isso, tese, antítese, síntese e por aí vai. Então, nós fazemos isso com muito mais fluidez. Fazer isso o quê? Racionalizar emoções, sentimentos, para fugir, porque incomoda uma frustração, incomoda um perder, dá medo, você tem medo de perder o cliente, de ser julgado pelo seu cliente como incompetente, tem uma série de coisas envolvidas, mas a gente quer justificar tudo. Então, para mim, o processo da psicologia, do autoconhecimento, veio me ajudar e me ajuda muito a suportar a agonia de sentir sensações desconfortáveis. E não querer correr logo e racionalizar, não, mas isso é isso, porque a gente faz isso sem ver. Quando, na verdade, quando você sente a coisa passa. Se eu fico evitando, ela fica viva. Mas se eu olho... O desconforto é necessário, né? Eu falo que o desconforto é necessário. O desconforto é necessário. Você não passa de fase se você não passar por isso. Não é? Não adianta evitar. E isso é na vida material e na vida psíquica. E eu acho que vem muito naquela linha do que a gente falou, de que para atingir o resultado, você precisa passar pelo processo. Às vezes você precisa ter conversas duras. Isso. Seja com o seu cliente, com seja você mesmo. Você se cobrar enquanto profissional. Fazer reuniões às vezes internas. você com a família, você precisa, por exemplo, a Cris falou que não trabalha final de semana. Eu evito ao máximo. Mas uma das inerências à minha profissão foi a flexibilidade. Então, em algum momento, eu vou ter que trabalhar no final de semana, fazer um trabalho. Mas é voluntário, né? Mas eu quero adiantar algo, exato. Quero começar a semana mais leve. Mas assim, é aquele tipo de situação em que você consegue gerir o seu tempo, gerir as suas relações familiares e relações profissionais de uma forma que você tente equilibrar ao máximo. O que eu acho que é complicado, e aí a psicologia precisa ajudar um pouco, nós profissionais da área do direito, é que nós temos que fazer essa gestão de papéis de uma forma muito equilibrada. Porque às vezes você vira um excelente profissional, uma excelente advogada, uma referência acadêmica, mas você deixa às vezes um papel nas suas relações familiares, né? Na maternidade, e a sociedade na cobra paternidade. muito isso. O homem tem que ser um profissional realizado financeiramente, ter carrão, ter uma casa boa, bem apresentado, né, materialmente. A mulher, ela
ela tem que ser uma mãe exemplar, cuidar da questão das relações assim de vestimenta, como se apresenta. Quer dizer, só que às vezes essa cobrança, se você abre mão em algum espaço, em algum momento, essas mesmas cobranças virão. Então, todo mundo quer que você seja uma excelente advogada, mas ao mesmo tempo que seja uma excelente mãe, desempenho. E não é possível. E né? Então, isso que você está falando é importantíssimo, porque eu acho que isso é a fonte de sofrimento de todos nós. E aí é a gente tentar perceber quando que o papel me domina. Então, eu estou a serviço do papel ou ele está a serviço de mim? Quem vem primeiro? Então, se eu estou alienado de mim mesma, eu acho que aí eu fico dependente do retorno que aquele papel me dá. Ou seja, eu fico escrava daquilo, do olhar do outro. Né? E uma desconexão de mim. Uma desconexão da de mim nossa mesma. essência, né? Da Porque nossa eu acho que a gente, em essência. primeiro lugar, é um ser, né? E aí as nossas habilidades é servir através, né? Aí nós escolhemos a advocacia, né? Um escolheu ser médico, outro psicólogo. Então, para servir, para ser algo para alguém e transformar, você tem que estar muito conectado com você. Senão, eu acho para fazer que isso genuinamente, né, Cris? Sim, para ser natural. Porque quando você está na sua essência, você pode realmente fazer tudo da melhor forma e ter resultados. Com leveza, é o que você falou, com leveza. Com leveza. Né? Deixar transformar, né? A nossa profissão, mesmo ela tendo essa roupagem tão formal, tão dura, ela pode ser leve. Mas depende muito mais de nós, de como nós vamos olhar para nós primeiro, né? E como nós vamos servir ao outro, né? Às vezes a gente conhece muitas pessoas, como o Josimar estava falando, que tem um currículo invejável, doutorado, né? E você não consegue conectar com essa pessoa. Parece que ela está num pedestal. Eu acho isso uma falta de riqueza humana, entendeu? Porque às vezes você tem uma inteligência muito grande, tecnicamente, eu acho que no direito tem muito isso. Você tem pessoas assim, doutrinadores, professores, né? Mas que talvez, se você sentar para ter uma conversa, assim como a gente está tendo aqui, a pessoa não consegue, né? E isso, para mim, é perder metade da vida, se não a própria vida. Porque a riqueza da vida é a troca humana, né? Eu vou voltar a te fazer pergunta. Eu quero que a Isabela também e o Josimar tragam as suas perspectivas. Então, como que você acha que a gente pode ter uma advocacia mais leve, Cris? É isso que eu estava refletindo aqui agora. É como você vai olhar para todas essas obrigações que você já tem ali no seu dia a dia, em toda a sua rotina. O seu olhar, se é um olhar... Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer isso com muito amor, né? Mas sendo a gente, eu acho que assim, o insight é esse, assim, quem eu estou sendo aqui? Eu não tenho que ser o que a sociedade espera, ou o que o meu pai espera, porque você tem como fazer o seu melhor sendo você, conectada. Então, cada um tem um jeito, na verdade, sabe? Não tem uma fórmula. A Lívia vai ser uma advogada muito competente, ela vai estabelecer a conexão dela com os clientes dela, as petições dela, tudo aquilo tem o seu toque, né? É a sua essência, né? Então, porque às vezes a gente fica muito comparando um com o outro, buscando muito a referência na grama do outro, no jardim do outro. Nos padrões sociais e aí, que o Josimar... E quando você vem e faz aquilo na sua essência, na sua, sabe? Se eu sou engraçada, porque cada um tem um jeito, né? Às vezes um é piadista, né? Você encontra um advogado, você vai fazer audiência, você entra na sala de audiência, sai rindo, né? E às vezes aquilo, tá fora do padrão. Não, ele está na essência dele, né? E assim, eu acho que esse é o maior desafio do direito. A gente encontra muitas pessoas, não só advogados, eu acho que também juízes, promotores, independentes da área de atuação, que é o que você falou, vestem uma roupa mesmo, assim, e fica ali e acho que nem metade deles é revelado,
é trazido ali, sabe, assim, para o trabalho. Não é Acho que tem uma riqueza não muito se grande que humaniza, ela né? fica, ela fica desconectada, né? E eu acho que é aí que entra o processo de autoconhecimento, que é aquelas pessoas que buscam, estão olhando para isso e elas contribuem De um outro de jeito. um outro jeito, assim, e tendo autenticidade e muita compaixão. A gente precisa ter muita compaixão com a gente. Às vezes a gente é muito duro, né? Com essas Perfeito. comparações. Então, eu acho que a compaixão também é um fator, né? que nos humaniza. Né? Perfeito. Isabela, sua perspectiva sobre isso, como a gente fazer uma advocacia mais leve? Acho que são algumas coisas, né? Não é uma coisa só. Então, acho que a gente começa entendendo que a vida, a gente divide a vida em áreas, né? Então, é meio que um malabarismo. Eu já vi as pessoas se referindo a isso dessa forma. Então, a gente tem que estar equilibrando ali as bolinhas no malabarismo e tentar não deixar nenhuma delas cair. Então, por que é importante eu estar bem na minha casa, com a minha família, com os meus amigos? Isso vai impactar no meu trabalho e vice-versa, né? Então, trazer conseguir ter boas relações, e aí vem essa questão do autoconhecimento, para conseguir melhorar as minhas relações pessoais, isso afeta também no meu profissional. E, claro, a gente está sempre em busca de conhecimento técnico também para ter a tranquilidade de falar, não, eu estou fazendo o melhor serviço possível para o meu cliente, e se eventualmente, que eu acho que é difícil a gente lidar, né, com decisões ruins, com insatisfação, né, às vezes, do cliente com aquele resultado, então, se eu consigo estudar, se eu consigo me aprofundar para tentar fornecer, né, o melhor trabalho possível, aquilo me traz uma tranquilidade de que eu fiz o que eu pude, entender que não está nas minhas mãos. Tranquila. Não está nas minhas mãos, porque eu lembro que me gerava uma angústia muito grande quando eu lidava com alguma decisão, alguma questão, eu falava, o que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou falar isso para o meu cliente, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, ter a consciência de que eu fiz o melhor que eu pude e, naquele momento, lidar com desconforto e pensar assim, tá, tudo bem, e agora? O que eu posso fazer para tentar solucionar isso, né? Eu acho que isso traz uma leveza, ao invés de ficar só naquele contato daquele sofrimento, né, daquela questão... Remoendo aquilo e tentar levar o exercício da advocacia, os trabalhos que a gente faz, os diversos, né, que não, como eu disse, peticionar, ir ao fórum, despachar, fazer uma audiência, são vários. Entender o motivo por trás daquilo, para evitar que aquilo se torne penoso. O fardo, né? O fardo. Então, eu escolho, é uma escolha. Então, eu escolho cada uma das tarefas que eu faço. Que lindo ouvir isso. Graças a você. Opa! Você que captou. Eu fui só mensageira. Eu lembro direitinho, uma das coisas que eu escrevi era ligar no fórum. Porque ligar no fórum é penoso. É penoso. Passa para um, que passa para outro, e quem resolve, você não sabe quem resolve. Mas o dia que eu falei, não, gente, mas... O dia que eu falei, não, né? Você falou. E eu entendi que não, eu estou ligando por um motivo, porque isso aqui vai trazer um resultado, vai me ajudar, vai ajudar o meu cliente. Não, quantas vezes você precisa ligar pro fórum? Pode deixar que eu ligo, viu, gente? O ambiente de trabalho também é muito importante. Então, ter um ambiente com pessoas agradáveis, que estão alinhadas com você, isso também torna tudo melhor. Perfeito. Jucimar, vou passar a palavra para você agora para a gente finalizar. Eu só, assim, eu acho que eu sou mais maduro aqui dessa roda. Talvez, Jucimar, não é tanto assim, não. E eu aprendi muito cedo a valorar aquilo que realmente é importante na sua vida. Eu me casei já um pouco mais velho, me casei com 29 anos, fui pai aos 34. Então, eu já estava numa fase que eu já tinha quase 10 anos de atuação na advocacia. Isso me deu uma certa tranquilidade para eu poder curtir bem esses momentos pessoais assim com mais intensidade. Então, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu me envolvi muito no acompanhamento do começo da vida dele na nossa família, aquela coisa. E eu vi o tanto que isso foi importante para mim, porque me fez energizar a vontade de trabalhar mais, ser mais dedicado, mas sem comprometer o tempo de qualidade.
E aí eu fui começando a perceber, e algo que a Cris falou com muita profundidade, que é assim, você tem que saber o limite do papel que você desempenha. Enquanto advogado, eu estava me dedicando, entregando aquilo que eu me comprometia com os meus clientes, com os meus colegas, mas eu não estava tentando, pelo menos, não tirar dos outros papéis que eu desempenhava na sociedade. Por quê? Se você começa a sobrecarregar demais em um ponto, você fragiliza o outro. E lá na frente vai ter a cobrança disso, né? Então, eu acho que... E aí é um conselho que eu até ouso compartilhar com quem está no início da carreira. A advocacia é uma carreira muito valorada, muito bem vista socialmente, e o resultado ele é inerente, ele vem com o tempo. O que eu fico muito crítico dos colegas que estão iniciando, principalmente, eles já assim, o cara acabou de formar, passou no exame de ordem, aí ele começa a se espelhar em alguém que já tem 10, 15, 20 anos de atuação. Claro que ele pode ser espelho, mas não se cobre os mesmos resultados. Sim, porque os processos são diferentes. Então, quando você tiver 20 anos, 15 anos, 10 anos de atuação, você vai estar num momento muito melhor do que você está hoje, recém-formado, sem muitos relacionamentos, sem uma projeção profissional, mas você vai conquistando. Agora, conquiste isso sem abrir mão dos outros papéis que você desempenha na sua vida. E esse é o equilíbrio que a gente tem que procurar. Você não pode se dedicar a vida toda só para uma parte da vida, porque senão você perde as outras e aí você fica assim, lá na frente fica meio sem sentido. Porque o bacana é você equilibrar, né? É você ser um profissional bem conceituado, remuneratoriamente realizado, mas ao mesmo tempo você tem uma família, ao mesmo tempo você viajou, às vezes você gosta de... Tem gente que gosta de pescaria, tem gente que gosta de restaurante, tem gente que viaja... Tem que discutir. Viver equilibrando, né? Acho que isso, na sua fala, é que faz o exercício da nossa profissão ficar mais leve, da nossa e de qualquer outra, né? Ficar mais leve, esse equilíbrio, é a consciência. O equilíbrio, a meu ver, vem da consciência, da minha essência, do meu lugar, do meu papel, porque isso me faz falar os nãos necessários, conectar com a minha verdade para poder estabelecê-la. Enfim, como nós comentamos aqui, é um caminho sem volta, que só dá vontade de querer mais, né, Isabela? Meus amigos, eu só tenho a agradecer, foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada pelo carinho de vocês, pela confiança no meu convite, em terem vindo para a gente conversar não sobre assuntos técnicos, jurídicos, mas assuntos sobre nós, sobre o nosso mundo interno e nosso mundo externo, né? Obrigada, Jucimar, obrigada, Cris, obrigada, Isabela, e até a próxima oportunidade. Até. A você que esteve conosco, muito obrigada. Minha gratidão ao Sistema Sagres por proporcionar esse espaço aqui e até a próxima.